Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu compartilho com vocês receita de esfirra. É uma receita de esfirra caseira tipo Habib's. É muito fácil de fazer essa receita. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, porque vai estar ajudando muito no crescimento do meu canal. Vamos lá para a receita? Em um recipiente, eu vou adicionar um ovo, meia xícara de água, ou se você preferir, pode utilizar também o leite, um quarto de xícara de óleo, lembrando que a medida da xícara que eu estou utilizando para toda essa receita é de 250 ml, ou seja, um quarto de óleo é aproximadamente aí 62,5 ml de óleo, 3 colheres de sopa de açúcar, 5 gramas de fermento seco, é o mesmo que uma colher rasa de sopa. E agora é só vocês mexer até essa mistura ficar bem homogênea, por aproximadamente 1 minutinho. E depois da mistura estar bem homogênea, eu separei aqui 500 gramas de farinha de trigo, porém eu não vou colocar tudo de uma vez, porque pode ser que a gente precise de menos ou até mesmo de mais de 500 gramas. Então você coloca a farinha de trigo aos poucos. Para essa receita, eu utilizei no total 338 gramas, mas pode ser que você precisa de uma quantidade maior do que a que eu utilizei. Então agora eu vou colocando aos poucos, e quando essa mistura ficar difícil, né, para eu mexer com as mãos, eu vou colocar na bancada para eu poder sovar essa massa. E essa massa ela precisa ser sovada pelo menos 15 minutos. Então você precisa sovar ela de 15 a 20, se você quiser ter um resultado bacana. E essa massa, ela não pode ficar grudando demais e ela não pode ficar também muito seca. Ela precisa ficar uma massa bem macia. Então agora eu vou ficar sovando aqui por aproximadamente aí de 15 a 20 minutos. E no momento que você estiver sovando a massa, é bom você abrir nela como se você estivesse rasgando, tá vendo? E aí você vai sovando o tempo todo. Então depois de 15 minutos, ela fica assim uma massa bem macia. E eu não utilizei as 500 gramas de farinha de trigo, tá? Eu utilizei 338 gramas, então por isso que é interessante colocar aos poucos. Então agora eu vou colocar essa massa para crescer. Essa massa ela demora aí mais ou menos 40 minutos. Claro que vai depender do tempo que tiver na sua cidade. Se tiver frio, pode ser que demore um tempo maior, mas ela vai crescer até dobrar de tamanho. Aí vocês colocam dentro de um micro-ondas desligado ou dentro de um forno. Se você não tiver esse plástico, vocês podem colocar também um pano por cima, que dá super certo. Então, depois de 40 minutos, eu volto aqui com vocês. E depois de 40 minutos, agora eu vou começar a abrir essa massa. Eu vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo na bancada para facilitar no momento que a gente for abrir. Tá? É bem pouquinho mesmo. Então, eu vou tentar colocar essa massa em um formato de retângulo, porque eu não vou pesar. Como a gente está fazendo uma versão bem caseira de esfirra, né, então não tem necessidade de ser tão padronizado. A não ser que a pessoa vai fazer para vender, aí sim você precisa pesar a quantidade de massa para ficar um tamanho bem padronizado. Mas essa massa que eu estou cortando mesmo, né, no olhômetro, ela tem aqui aproximadamente 60 gramas, que vai dar de cada esfirra. Então aqui a cada quadradinho desse vai ser uma esfirra que eu vou fazer. E essa massa ela rende aproximadamente aí 10 esfirras. Então agora eu vou pegar um pedacinho de uma massa, que vai ser uma esfirra. E para poder fechar, para poder modelar, vocês vão fazer como se fosse uma trouxinha, tá? Vocês vão juntar cada pontinha, uma trouxinha mesmo, tá? E vão apertando bem, tá? E depois vocês vão ter que bolear. Ou vocês podem bolear na palma da sua mão, ou você pode colocar na mesa para poder bolear. Se você tiver dificuldade, na palma da mão é bem mais fácil, tá? Se não, você coloca na mesa e assim vai boleando. Vai fazendo esse procedimento de uma a uma. Aqui vocês podem bolear todas elas de uma vez. Por quê? Porque a gente precisa passar todas elas no fubá, tá? Então aí você já faz esse procedimento todo de uma vez e depois você coloca no fubá também todo de uma vez. Então eu já separei uma vasilha com um pouquinho de fubá, tá vendo? Peguei um tabuleiro, só piquei um pouquinho de fubá também. Por quê? Porque a gente precisa deixar agora
essas bolinhas, né, que vai ser a nossa esfirra crescer. E quando vocês colocar dentro de uma forma, coloca num espaço bem grande entre uma e outra, porque ela vai crescer, só que depois, quando a gente for modelar, ela vai tomar um espaço maior dentro da forma, tá? Então aqui já estão todas modeladas. Essa receita aqui ela rende 10, né, esfirras. Vou deixar crescer mais ou menos aí de 30 a 35 minutos. E depois de 40 minutos, eu já vou agora começar a modelar as esfirras. Eu tenho aqui essa garrafa, porque tem muita gente que tem dificuldade para fazer as bordinhas das esfirras. Então, você pode pegar um vidro como esse, ou então um copo mesmo, tá? E aqui vocês fazem a marcação da bordinha. Se você quiser uma bordinha mais grossa, você abre menos as esfirras. Se você quiser mais fina, aí você abre mais. Então, agora que a gente já tem a marcação da bordinha, você vem, né, com os 2 dedos e vai apertando para poder fazer essa marcação dessa bordinha. Eu gosto dela mais grossinha, tá? Mas isso é opcional. E eu vou mostrar como eu faço para poder rechear as opções de recheio que eu utilizo. Aqui eu tenho um pouquinho de requeijão, que eu vou colocar como base, né, da nossa esfirra. Vou espalhar com uma colher. Se você não quiser colocar o requeijão, você pode fazer assim, ó. Você mistura o requeijão junto com a mussarela ralada, tá? Você tem 2 alternativas. Desse jeito que eu vou fazer aqui, eu vou fazer dos 2 jeitos, mas desse jeito eu venho com uma base de requeijão, coloco um pouquinho de mussarela triturada. Eu triturei no liquidificador mesmo. E aí eu vou montando ela com os recheios que eu gostar. Na medida que vocês for colocar o recheio, vocês vão apertando. E tá vendo que a esfirra, ela começa a ficar maior, né? Então, vocês vão apertando de forma que não desmancha a bordinha, que nós fizemos com a marcação do copo. Agora eu vou colocar aqui uma folhinha bem pouquinho mesmo de salsinha. Se você não gostar, não precisa colocar. Um queijo provolone, tá? Mas o recheio, você usa o que for mais acessível para você comprar. Então, agora eu vou fazer mais uma, tá? Eu vim com um copo para fazer a marcação da bordinha. Em seguida, eu vou apertando para ela abrir de forma que eu não desmancho essa bordinha. E já essa esfirra, eu vou pegar aquela mistura que eu fiz com o requeijão juntamente com a mussarela, tá? Ela vai ficar assim, uma pastinha. Eu preferi usar do primeiro jeito, tá? Colocando separado. Mas aí vocês testam dos 2 jeitos para ver o que fica melhor para vocês. E em seguida eu vou colocar um pouquinho de milho verde e vou finalizar com umas rodelinhas de linguiça calabresa e mais um pouquinho de queijo mussarela por cima. Então já tem aqui, ó, todas as esfirras já modeladas. Eu tive que colocar em um outro tabuleiro, porque como eu disse, no momento que a gente vai abrindo ela com recheio, ela vai ocupando mais espaço dentro da forma, entendeu? Então ficou em 3 formas. Quando a gente leva para assar, a bordinha dela ela cresce um pouco mais, por isso que ela tem que ficar distante uma da outra. Então eu vou levar para assar aí por aproximadamente 20 minutos, porque assa bem rapidinho mesmo, tá? Com o forno pré-aquecido a 200 graus. Já já eu volto com vocês com as nossas esfirras todas assadas. Então, pessoal, as esfirras elas ficaram no forno por aproximadamente 20 minutos. E lembrando também que se você tiver forno de lenha, vocês podem assar até no forno de lenha, porque vai ficar bem mais gostosas ainda. Então agora eu vou mostrar para vocês bem de pertinho o resultado final dessas nossas deliciosas esfirra caseira, tá? Olha para vocês ver, fica com bastante recheio. Se você quiser utilizar menos mussarela, pode utilizar, mas como aqui em casa nós gostamos bastante de queijo, então eu quis deixá-la bem recheada com mussarela. Então espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero informar para vocês que é iniciante na cozinha, que tem vontade de aprender a fazer cursos, né, de bolos caseiros, que eu lancei um curso de bolo que ele é especialmente para quem é iniciante na cozinha. Então lá você vai aprender desde a organização do ambiente de trabalho até a produção de diversos bolos. E eu vou deixar o link
do curso, do site, na descrição desse vídeo, porque lá você vai ter acesso a todas as informações. Eu aguardo vocês até lá. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.